meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre esse livro maravilhoso, Verity, de Colin Hoover. Espero que eu tenha pronunciado corretamente o nome. Acho que sim, né? Colin Hoover. Um livro assim que me deixou totalmente atordoado. Tô tentando me recompor, de colocar o meu raciocínio num nível assim mais lógico. Mas é uma obra que mexe tanto com a nossa emoção que nós ficamos confusos. Algumas pessoas chegaram a afirmar que o livro tem pontas soltas e que isso causa confusão. E eu, particularmente, não vi pontas soltas. Por quê? Porque eu entendo como pontas soltas um assunto que não é explicado. E para mim esse livro ele explica tudo. Mas existe um outro problema que eu encontrei nesse livro. Porém, as coisas boas dessa obra são tão assim grandiosas que eu não sei se esses pequeninos defeitos podem realmente ser classificados como desméritos para diminuir a nota dessa obra naquela classificação de 5 estrelas. Então eu tô meio na dúvida se aí para mim é um livro que merece 4 ou 5 estrelas. Por quê? Reconheço, tem uns defeitos, mas as qualidades realmente são grandiosas. Eu me diverti bastante com eles. É claro que essas qualidades também do livro me trouxeram algumas crises. É uma obra que tem alguns gatilhos, mexe com a gente, mas eu acho também que um livro que consegue alcançar gatilhos, mexer assim com a sua estrutura, te deixar triste, causar certos traumas, ele é bem escrito. Porque se na vida real você tem gatilho porque não gosta da violência, você se sente mal, às vezes existem pessoas que são tão sensíveis que elas sentem ânsia de vômito, sabe, aquele enjoo. Aí ela pega um livro e o livro causa o mesmo efeito de coisas que ela sente na realidade. O livro pode ser incômodo, é verdade, mas é um livro bem escrito, isso não há dúvida, porque o livro só vai causar esses efeitos, tanto alegres como tristes, se for bem escrito, se parecer realmente com a realidade. E aqui o Verity da Colin Hoover, publicação da Galera Record, realmente conseguiu. Eu acho que uma coisa que nós perdemos antes de falar realmente da trama, de dizer os acontecimentos, descrever personagens, eu penso que o título Verity ele perde muito para nós que falamos a língua portuguesa, porque Verity significa verdade e Verity é o nome de uma das personagens desse livro. Nós brasileiros não temos o costume de chamar as pessoas de verdade, de batizá-las com esse nome. Algumas pessoas batizam até de samba, dá problema, a gente está sabendo por aí dessa questão, mas verdade não. Então, por conta disso, o Verity, que significa verdade, não foi traduzido. E isso faz perder um pouco porque uma grande questão trabalhada nessa obra é a verdade. O que é a verdade? As pessoas do livro são verdadeiras? Os acontecimentos são verdadeiros ou são ilusões? Então a obra trabalha muito com isso. Então, ao pensar Verity, que é verdade em inglês, pelo menos que as pessoas que falam essa língua fica uma coisa meio dúbia. Esse Verity é o nome da personagem ou é a grande questão do livro? Ou pode também ser as duas coisas. Agora em português nós não chamamos ninguém, não foi traduzido, aí você, Verity, fica muito mais para nós entendido como o nome da personagem e não esse duplo sentido que poderia ser a questão do livro. Então nós perdemos. É uma pena, porque se a gente tivesse pessoas chamadas verdades, a gente poderia ter traduzido verdade e aí ficaríamos em dúvida, mas essa verdade é a questão do livro ou está falando de uma das personagens? O que é? Então, entenderam? Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários.
Agora vamos falar desse livro maravilhoso, propriamente de sua trama. Se eu falar alguma coisa confusa, pelo amor de Deus, coloca nos comentários sua pergunta que eu respondo com o maior carinho, porque realmente esse livro, ó, atordoa o cérebro das pessoas. E eu, depois de ter lido, de ter refletido um pouquinho, graças a Deus eu não fiz a resenha direta, eu percebi uma leve semelhança com Machado de Assis. Não exatamente numa questão, mas eu diria assim, algo meio no estilo, uma técnica que Machado de Assis usou em Dom Casmurro, eu percebi que a Colleen Hoover usou aqui. E sobre isso também nós vamos falar nessa resenha. Então vamos começar. A história ela começa com uma situação, um acontecimento bem impactante e eu diria até nojento. Portanto, já vou avisando, papai e mamãe, tire as crianças da sala, porque hoje eu quero conversar com gente adulta mesmo. Então eu não vou ficar medindo palavras. Vou evitar termos chulos, mas eu não vou evitar temas polêmicos, certas situações meio... que algumas pessoas mais puritanas vão ficar incomodadas e que não são adequadas para crianças. Eu não vou evitar esses assuntos, eu vou falar tudo. Com a questão das palavras chulas, talvez alguma palavrinha chula, porque o livro usa e pede para que a gente usa. Mas eu não sei se é tão chula assim. Mas continuando. A história começa com uma situação bem impactante, uma situação nojenta, que é a Loen, que é a protagonista desse livro, ela está caminhando pela rua, ela está numa calçada e no momento que ela vai atravessar, a pessoa, o homem da frente, dá um passo a mais e um caminhão passa por cima da cabeça dele e ela ouve um som de estouro de garrafa. Sabe quando a rolha vai ploc, ploc, e vai? Ela ouve. Nesse caso eu posso até confirmar que é verdade. Uma cabeça esmagada tem som de rolha de garrafa. Porque quando eu estava no seminário, eu fui visitar uma cidade aqui do estado de São Paulo chamada Franca. Estava eu e um amigo e de repente nós ouvimos o tum, o estouro de rolha de garrafa na rua. Graças a Deus nós não vimos o momento. Mas quando nós olhamos para a situação do lado, tinha um homem que a gente via o corpo e a cabeça dele foi esmagada pelo pneu de um ônibus. E eu lembro do som da rolha de garrafa. Então, essa cena me fez lembrar dessa cena verdadeira que eu assisti e até eu fiquei meio traumatizado logo no início porque eu tinha meio que esquecido dessa situação. E olha que eu não vi a hora que o pneu passou, só escutei o barulho da rolha. Aí quando eu olho, tá aquele corpo ali. E eu tive também a experiência da Loen, a protagonista desse livro, que foi... ela recebeu todo o sangue no corpo dela, então ela ficou encharcada com aquele sangue daquela vítima e ela meio que saiu depois andando, meio desnorteada, meio traumatizada, até que ela encontra um homem charmoso que vê ela naquela situação ensanguentada, vê ela ali atordoada e ele pergunta a ela se ela está bem, o que está acontecendo. Ela basicamente conta mais ou menos para ele o que está acontecendo. Ele leva ela para um banheiro de um café ali perto. E lá ele entra com ela no banheiro. Eu achei assim até que ele foi um pouquinho íntimo, mesmo ajudando. Mas ele entra com ela no banheiro. Ela tira a blusa, só que não tem condições de lavar. Aí o que esse homem faz? Esse homem está de terno. Ele tira o terno dele por cima. O terno dele, a peça que está por cima. Arranca, ou melhor, tira também a sua camisa social e dá para ela usar. Afinal, a Loen, ela tinha um compromisso profissional e ela também tinha comentado isso com ele. Então ela sai, agradece, sai e se despede desse homem.
e que se apresenta como Jeremy. Rola um clima, mas ela não tem coragem de aprofundar e ela também nem sabe se vai ver esse Jeremy ou não. Aí ela vai caminhando, ela se sente desconfortável com aquela camisa. Deu a impressão que ela já não estava muito preocupada com a questão do trauma que ela passou ali ao ver o homem tendo a sua cabeça estourada, esmagada. Mas ela já estava preocupada com a roupa, porque essa mulher, a Loen, ela é uma autora de livros e ela tinha uma reunião com pessoas da editora, de uma determinada editora, e seu agente literário. E nisso o livro também vai dando descrições da vida da Loen. A Loen é uma pessoa tímida, medrosa, ela é antissocial. A Loen teve um romancezinho com um agente literário. Um romance que foi assim: o cara é bom de cama, mas fora da cama, no dia a dia, o cara não se encaixava com ela. Ela reconhecia que o cara é bonito, tal, sabia fazer o negócio aí, ó. Por isso que tira as crianças. Sabia fazer bem mesmo, mas enquanto realmente companhia ele não servia. Então eles já tinham acabado o romance, mas terminaram bem. Afinal de contas, esse agente literário é um excelente agente literário. Então ela mantém a amizade com ele. Ele até pergunta como é que ela tá. Ele sabe que ela teve um problema que foi a perda da mãe. Aliás, ela também, antes da mãe dela falecer, ela já tinha também problemas de relacionamento com a mãe. Enfim, a Loet é meio que problemática. E ela é uma autora fracassada. E nisso também eu percebi uma diferença. Aqui no Brasil é muito difícil a realidade dos autores, porque geralmente os autores eles têm que pagar para a editora publicar. As únicas pessoas que não pagam são aqueles autores top, famosos, que a editora já pagam para eles escrever e tudo bem. Parece que nos Estados Unidos a coisa não é dessa maneira. Até os autores fracassados recebem um dinheiro adiantado. E a Loen é uma autora fracassada e ela vai para uma reunião, ela não sabe o valor, mas tendo que se encontrar com alguém da editora, ela sabia que ia receber algum dinheiro e ela também estava passando por um momento assim muito ruim na questão financeira, quase que sendo despejada do apartamento. Então ela precisava muito ganhar dinheiro. Quando ela chega lá no prédio que vai ter a reunião, ela se depara com o Jeremy e ela acha que esse homem está me seguindo, não é possível. Mas, para surpresa dela, quando ela entra na sala, que está o agente literário, chega dois representantes da editora, mas o Jeremy estava ligado. Uma coincidência, ela conheceu um homem que estava ligado com a questão do livro que ela teria que escrever. Só que antes deles revelarem sobre a questão do livro, ela teve que assinar um contrato de confidencialidade. Havia um segredo que ela não poderia revelar para a imprensa, para os fãs, etc. Ela assina, não tinha nada que perder. O agente literário dá o aval para ela fazer isso. Aí ela descobre que o livro que ela teria que escrever, na realidade, seriam assim, livros, que seriam os livros finais de uma saga. Uma autora famosíssima chamada Verity, que tinha assim muito sucesso, sofreu um acidente. Não queriam que as pessoas soubessem desse acidente. Um acidente que a deixou ela quase que num estado vegetativo. A Verity não falava, parecia não entender as coisas, mas ela, por exemplo, comia, se desse comida na boca dela. Ela não tomava banho sozinho, mas era uma coisa assim, tipo quase que uma boneca. Botava a boneca sentada, dava comidinha pra boneca, dava banho na boneca. Esse era o estado da Verity. E a editora não queria saber, ou melhor, a editora não queria que as pessoas soubessem sobre isso e querem contratar a Loen. Sempre vou confundir a Verity com a Loen, não sei porquê. Mas eles queriam contratar
a Loen para escrever essa saga e também para fazer apresentações públicas, dar entrevistas. E as pessoas iriam saber que a Loen ela era coautora. Na realidade ia ficar assim, que os últimos volumes dessa saga seriam reconhecidos como escritos pela Verity e pela Loen, embora a Verity não escreveria nada. E no final das contas, mesmo a Loen tendo reconhecimento, todos os direitos autorais ficariam pertencentes à Verity. A Loen ficou assim meio sem entender por que uma autora famosa queria justamente ela. Ficou uma coisa meio estranha, até porque uma autora famosa com tanto autores bons foi logo escolher a Loen, que era a fracassada, mas foi escolhido. E ela sentiu meio lisonjeada, mas tinha um problema para ela. A Loen não gostava dessa coisa de dar entrevista, de participar de eventos. Ela até pensava que talvez o fracasso dela enquanto autora não fosse exatamente porque os seus livros são ruins, mas pelo fato dela não se comunicar. Até porque hoje em dia, isso Brasil, fora do Brasil, nós temos uma onda de leitor fã. O leitor não escolhe um autor exatamente apenas pelo conteúdo de sua obra, mas existe uma coisa também, gosto daquele autor, daquela autora, são bonitões, inclusive não é assumido, mas a gente vê na prática que alguns autores e autoras malham, sabe, se produzem, fazem a imagem, fazem o estilo meio modelo, porque antigamente um autor bom bastava escrever e pronto. Agora tem uma coisa assim, meio que uma cobrança aí de aparência, etc. Sabe? A coisa realmente de cultivar os fãs. E a Loen não curtia isso. Então, ela meio que diz um não aí para o pessoal da editora. Só que o Jeremy, que é o marido da Verity, não concorda e resolve pede para conversar em particular com a Loen. Então sai todo mundo da sala e ele conversa com ela e diz: se você não está de acordo com esse negócio, então diga para eles que você quer um pseudônimo e que você não vai dar em entrevista nenhuma e cobre mais. Ela já ia ganhar uma fortuna, ele já tinha oferecido uma fortuna para a Loen. Mas o homem, o marido da Verity, falou: não, cobre mais porque eles têm como pagar. Aí tal, convencida por esse homem, ela aceita o contrato, fala com o agente primeiro e eles estabelecem essas condições e a editora topa, tudo bem. Só que também existe outra condição. A Loen teria que ir na casa da Verity, entrar lá no escritório, olhar os rascunhos que a Verity já tinha feito a respeito desse final da saga, anotar as coisas, para ela fazer realmente uma continuação condizente e ler também os anteriores. E a Loen vai para casa depois de acho que no dia seguinte, alguns dias, já não me lembro bem esse detalhe. A Loen vai para a casa da Verity. No caminho ali, quando ela chega assim na casa da Verity, o cenário da casa é meio que tenebroso, assustador. E a Loen, ela é recebida pelo filho mais novo da Verity, do Jeremy. E esse menino também é meio mórbido. A Colleen Hoover não classifica o menino como mórbido, mas ela dá uma descrição que nos permite classificar. Pela descrição, pelo jeito dele agir, etc., é uma criança mórbida. Eu diria que se eu visse uma criança desse jeito, com esse tipo de comportamento, eu ficaria com medo dessa criança. Até porque o ambiente já era assustador. E nisso ela também descobre algumas coisas a respeito aí da família da Verity. A Verity sofreu um acidente de carro porque estava com um pouquinho traumatizada, é isso. Ela já tinha passado uns maus momentos porque ela teve gêmeas, as filhas mais velhas, e as duas morreram. Não
no mesmo dia. Morreu uma, depois morreu outra, e tudo de mortes trágicas. Então, aquela família estava meio com uma coisa muito ruim em volta. Uma filha sofre acidente, a outra filha também, as duas morrem, depois a mãe não morre, mas a mãe está num estado quase que vegetativo, ninguém sabia se ela ia se recuperar, ninguém tinha noção o que ela realmente entendia, o que não entendia, só que deveriam esconder. A Loen também começa, apesar de toda a morbidez do cenário, ela começa a sentir uma atraçãozinha aí pelo Jeremy. Na realidade, ela sentiu atração pelo cara, porque o cara era bonitão, desde a primeira vez que viu. Então ela já tava assim numa coisa meio, quero esse homem, mas ele é casado. Aqueles conflitos que as pessoas costumam ter quando se apaixonam por alguém já comprometido. Na casa, ela fica também assustada com a Verity, porque o estado dela é realmente um estado assustador. E eu acho que também porque é um pouquinho de dor de consciência. De repente essa mulher poderia perceber que ela está interessada no marido dela. E assim, a Loen, ela acha que a Verity olha para ela. Ela tem desconfiança que a Verity conversa com o filho, que a Verity não tá tão assim capacitada como dizem. E uma coisa também, ela nota que a enfermeira da Verity não vai com a cara dela. Então aí começa uns certos acontecimentos que no livro ficam assim. Verity quer Jeremy, mas tem medo por conta da consciência dela, e também medo da Verity porque não sabe como é que a Verity está realmente. Ela acha que tem um certo fingimento, ou seja, aí já começa o livro começa a trabalhar a questão da verdade, né? O que é verdade? Será que a Verity está realmente assim incapacitada? E meio, por que essa enfermeira não vai com a minha cara? Será que ela percebeu alguma coisa, se incomoda? E aí começa uma sucessão de acontecimentos bem parecidos, e a Loen encontra um manuscrito, uma autobiografia da Verity que conta a sua vida. Esse manuscrito é horroroso. Nós descobrimos uma Verity. A Verity pode estar até paralisada agora, pode estar até nesse estado quase vegetativo, mas a Verity anterior é uma mulher cruel, que não ama as filhas, uma mulher que tem desejos de morte, que é obcecada pelo marido. E a Loen já começa a ficar horrorizada aí. Ela já estava com medo da Verity. Aí vê todos aqueles atos, assim, a possibilidade da Verity ser uma assassina, de ela ter envolvimento com a morte das filhas. Ou seja, começa a surgir um pânico. E os planos da Loen vou ficar alguns dias nessa casa, analisar, depois eu vou escrever o livro no meu apartamento, esperar o dinheiro chegar e tal, já vou alugar um novo apartamento. Mas ocorre alguns probleminhas burocráticos de papelada, e também o dinheiro demorou um pouquinho para chegar. E a Loen acaba sendo despejada. Então, aquele plano de ficar apenas alguns dias ali, no máximo 2, na casa da Verity, flopa. E ela tem que ficar um bom tempo ali analisando. E junto ao trabalho de escrever o livro, a Loen fica muito curiosa com o manuscrito. Ela quer entender o que está acontecendo aqui. E é claro também que ela ficou assim naquela dor da consciência. Será que eu estou agindo certo de ler algo tão pessoal? Mas para ela mesma, ela utiliza a seguinte desculpa: eu vou fazer isso porque eu tenho que conhecer a mente da Verity para poder escrever o livro, para corresponder às expectativas do público. Mas na realidade nós percebemos que isso é bobagem. No fundo ela queria saber mesmo quem é essa Verity. E aí temos uma coisa interessante no livro, a diagramação. Nos capítulos em que nós temos
a história da Loi, os números são assim, ó, bem sóbrios. Tem uma letra, digamos, tamanho médio, ó, tudo assim, sóbrio, bem tranquilo. E nós vamos ter alguns capítulos que acabam até quase que funcionando como uma história independente, que é a vida da Verity. Veja, capítulo 4. Veja que aqui, ó, quando tem assim, a gente já sabe que é a Verity contando a sua história. Aí, ó, depois vamos pegar outro aqui para mostrar para vocês. Capítulo 9. O que acontece é que a Loen lê a vida da Verity, que nessa altura do campeonato acaba ficando até mais interessante do que a história da Loi. Esse mistério que a Verity fala, suas maldades, acabam impressionando o leitor, que eu fiquei assim, mais gostando desse manuscrito do que propriamente os acontecimentos da Loi. E infelizmente não se tem todos os capítulos. É tipo, o livro ele intercala em algumas vezes entre Loi e Verity, algumas vezes segue Loi e Loi, não tem uma regra. Mas toda vez que entra a Verity, essa autobiografia, depois tem um comentário, a reação, né? A Verity se sentiu com raiva, a Verity não, a Loi sentiu raiva, a Loi sentiu ânsia de vômito, a Loi ficou perturbada, ou seja, tem alguns comentários. E alguns capítulos não são narrados. Por exemplo, chega um momento que nesses manuscritos a Verity começa a falar da vida sexual do casal. E são vários capítulos. E quando a Loi percebe isso, ela não lê, ela simplesmente pula. E ela pulando, a gente também não tem acesso. A única coisa que a Loi fala é: eu não quero saber 1000 maneiras de chupar o Jeremy. A coisa já começa a ficar um pouquinho picante. Ela... No fundo ela queria, mas acho que ela ficava perturbada porque ela estava com vontade, aí lendo assim atiçar mais ela. Num determinado momento, muito desconfiada sobre o estado aí da Verity, a Loen resolve entrevistar a enfermeira. E ainda mais porque ela acha que a enfermeira, a cuidadora da Verity, não vai com a cara dela. Então ela tenta ser muito simpática. A enfermeira está na cozinha com a Verity, tá dando comidinha pra Verity. E a Loi vai lá, toda carinhosa, e começa a perguntar: quanto tempo você está com a Verity? E essa enfermeira responde assim: nós estamos juntas há tanto tempo, né, querida? A enfermeira respondeu todas as questões, mas ela não respondia diretamente para a Loi. Ela conversava com a Verity. E nisso a Loi não perdeu a sua postura, mas ela ficou assim: essa mulher não gosta mesmo de mim. Só que depois a enfermeira chamou em particular e falou uma coisa que eu achei interessante, que eu não tinha pensado. A enfermeira falou pra Loi: olha, eu pensei que você soubesse, mas quando nós temos pessoas nesse estado vegetativo ou quase vegetativo, esses problemas, nós não temos certeza o que essa pessoa realmente absorve. Então é uma grande falta de educação a gente conversar com outra pessoa como se ela não estivesse entre nós. Então era por isso que a enfermeira respondia para Verity, porque a Loi estava praticamente ignorando, fazia perguntas sobre a Verity, mas ignorando a presença da Verity. Ela conversava com a enfermeira. Então a gente percebe que na realidade a enfermeira não foi assim antipática. Ela realmente teve uma preocupação. Isso também me ficou na minha cabeça, porque eu acho, se eu chegasse e visse uma pessoa nesse estado, talvez, na minha ignorância, eu teria cometido o mesmo erro. E simplesmente eu ia deixar de lado aquela pessoa e só conversar com os demais. Então agora, se eu passar por uma situação dessa, eu sei, não posso ser assim. Eu tenho que, mesmo que a pessoa não fale, colocar ela nessa conversa. Então foi uma informação bem valiosa.
Depois de um tempo, a Chloe acaba realmente se... com Jeremy. E logo na primeira... A Chloe olha para a escada da casa e vê a Verity em pé. Aí ela chama o Jeremy, pede pra parar, tal, fala que tá a Verity. O Jeremy não entende que é a presença real da esposa. Ele acha assim que é a consciência dela, então ele para o que tá fazendo. Ele também já começa a ficar meio preocupado, tá em si que tá fazendo alguma coisa errada. Fica um clima ruim. Depois ela explica que viu a Verity. Só que o Jeremy não. Ele não acredita, porque já foi feito exame, já foi provado que a Verity não tem essa capacidade. Só que coisas estranhas estão acontecendo. E nós, leitores, também ficamos na dúvida. Qual é a verdade? O que está acontecendo? Isso é uma ilusão da Chloe? Ou realmente a Verity está enganando o povo da casa? Até porque a criança mórbida também chega a confirmar que conversa com a mãe, depois ele diz que não, mas isso ele não fala pro pai, ele só fala pra Chloe. Então parece que a criança é meio assim, dominada pelo bichinho ali. E a gente fica nós ficamos todos assim envolvidos querendo saber qual é a verdade, o que está acontecendo. E nisso já começam as minhas questões. Pessoas dizem que o livro deixa pontas soltas. Eu diria que o livro... Eu não vou falar mais nada assim, muita coisa sobre o roteiro em si, mas eu diria que o livro não deixa pontas soltas, porque pontas soltas são coisas que não são explicadas. E a Colleen explica. O que eu acho de defeito é que algumas explicações não são tão convincentes. Tem momentos em que eu penso, não, você podia dar uma explicação melhor, ser mais convincente. Outro incômodo dos leitores é a questão dos gatilhos, mas eu acho que gatilhos são coisas muito pessoais, depende muito da sensibilidade. Então, para mim, os gatilhos não atrapalharam tanto. Houve algumas cenas que me incomodaram, mas eu acho que eu tenho que me vencer, superar, trabalhar isso e não ficar rejeitando. Eu tenho que me fortalecer. Também reclamaram do final em aberto. É verdade, o final fica em aberto. Mas eu penso que não é um ponto negativo. E para explicar isso, que não é ponto negativo, eu vou fazer uma comparação com Dom Casmurro, de Machado de Assis. Aliás, Dom Casmurro é um livro que tem um final assim maravilhoso. Não vou falar exatamente o final, mas fica uma questão em aberto. A questão é: Capitu traiu ou não Bentinho? Até quem não leu sabe que é essa pergunta. Uma mulher tem uma relação com um amigo do marido e esse marido fica naquela dúvida. Tá me traindo ou não? E o livro vai trabalhando essa dúvida e no final fica a grande questão. É uma questão que não é universal, mas que até hoje está presente. Por que não é universal? Porque a questão é em relação ao personagem particular do livro. Não é uma questão do tipo... Olha, a traição do casal é algo certo, é errado? Por que as pessoas traem? Não são questões que servem para todo mundo, mas é uma questão específica em relação ao Bentinho. Traiu ou não traiu? E eu diria que a Colleen Hoover seguiu o mesmo caminho. Ela deixa uma questão aberta, mas não é uma questão que serve para todos nós. Mas a gente fica encasquetado. É isso ou é aquilo? Então fica aí aberto. Então, e o livro todo vai nos preparando para esse grande final que é o questionamento. Então, eu não vejo como essa ponta solta como um ato preguiçoso, até porque ela trabalhou muito e ter deixado essa pergunta em aberto faz muito sentido dentro dessa obra, até porque eu vejo que a proposta é o que é a verdade dentro dessa história.
e nós não temos exatamente essa verdade. Eu sei que algumas pessoas vão arriscar dar sua resposta, assim como algumas pessoas dizem Capitu traiu e outras não traiu, mas a autora em si, a exemplo de Machado de Assis, não define, e eu achei maravilhoso. E um pouquinho antes tem uma cena assim, que eu não posso lhes dizer, que é muito, mas muito forte. E mensagens que o livro pode trazer: não confie muito nas aparências. A outra é: as pessoas, elas podem ser boas, mas até aquelas pessoas boas podem terem surtos e fazerem coisas pesadas. Mas quem será a pessoa ou as pessoas que farão coisas pesadas nesse livro é algo que vocês vão descobrir. Será que é uma? Será que é duas? Será que é três? O livro, ele vai jogando mistérios e nós vamos desvendando. Eu já estava no clima de detetive por conta de assistir o último vídeo antes desse, né? Que eu estava falando sobre o Clube do Crime, que tem a proposta de investigar uma situação. Então eu já estava me preparando para ser um detetive e confesso que, em Verity, eu falhei. Agora, vocês já leram o livro Verity? O que acharam? Se não leram, estão com vontade de ler, de descobrir o mistério? Conta pra mim aí nos comentários, porque eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. E se tiverem alguma dúvida, eu respondo. Só não vou responder se for spoiler. E assim eu vou terminando a resenha desse livro. Com certeza eu quero ler mais coisas da Colleen Hoover, porque eu fiquei encantado. Eu vi assim que ela tem um potencial para ser uma autora assim do nível do Stephen King. Eu acho que ainda ela não chegou lá, mas que ela pode chegar lá e talvez até superá-lo, sim. Sei que os fãs do Stephen não vão gostar disso, mas é a minha opinião e eu respeito quem pensa diferente e eu também peço que respeitem a minha opinião. E agora, gente, posso terminar essa resenha com o meu bordão. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o próximo vídeo. E eu não vou tchau ainda porque eu agora estou também enganando vocês. Eu gostaria muito que vocês lessem essa obra. Se por acaso forem comprá-la, na descrição desse vídeo tem o link de compra. Utilize meu link porque você ajuda bastante o canal com uma pequena comissão. Ou seja, quanto mais gente usar o meu link, eu vou ganhar uma comissão. E eu pretendo, assim que eu tiver uma situação melhor em termos de comissão, até reverter para vocês. Então, surpresas aguardem. Mas para eu reverter para vocês, vocês também têm que colaborar, gente. Então vamos aí utilizando o meu link. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. E o curtir realmente não se esqueça de dar o seu joinha. A curtida é algo simples, mas que ajuda bastante o canal. Então, ó, pegar o dedinho assim, ó, tuc, na mãozinha, ativar o sininho, não vai gastar a mão, não vai criar problema e você se torna um colaborador de um canal que está promovendo cultura literária. Agora sim, posso ir embora. Tchau!